E passo agora a palavra para o mestre e doutor em Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG, professor da graduação e do programa de pós-graduação em Direito da PUC Minas, e meu orientador, querido orientador, desde a graduação ao doutorado. Desorientador um pouquinho? Sim. Todo mundo sabe o caso da pior nota que eu tive, que foi em Filosofia do Direito, minha matéria preferida na faculdade, e que foi sua. Tadinho, todo mundo sabe. Mas vejam bem, continuamos juntos. É um trauma, é o que eu falo com os meninos, que eu também tive traumas, sobrevivi a eles, passei bem. Tá bom, Mari, que bom, obrigado. Vou minha aguinha aqui. Eu quase não cheguei. Eu comi um bolo na hora do almoço, de sobremesa, depois fiquei meio passando mal. Aí, no final do dia, eu resolvi ir no Pilates ainda. Aí, eu comecei a ter dor de cabeça. Aí, eu não tenho isso há muito tempo, fígado fraco. Aí, eu deitei, avisei que eu ia chegar atrasado um pouquinho. Aí, dormi meia hora, aí acordei bom. Aí, acordei bom. Mas eu quase... Oi? O fígado tem a ver com cansaço, né? Talvez eu estava muito cansado. Fiquei lendo a tese da Mariana hoje o dia inteiro. Então, o desgaste foi grande. Vamos falar sobre isso. Né? Mas, enfim. Eu tinha preparado uma fala um pouco mais voltada ao conceito de república, não tanto na Inconfidência. Depois o Matheus mandou uma mensagem, eu falei isso, vamos para o lado dos Inconfidentes também. Mas durante o dia eu tinha preparado uma fala mais próxima para a Mariana, assim, sobre a tese dela, sobre o autogoverno, né? E o império. Mas eu acho que, se eu for falar agora de autogoverno, império, né, vai ficar muito estranho, vai descolar muito. Eu ia depois chegar nos conjurados, porque eu sabia que o Matheus ia falar disso. Aí eu vou deixar para tomar um café com a Mariana para conversar sobre império, e vou direto também para a conjuração, mesmo porque eu não tenho muito tempo, não sou 8h20, eu tenho quanto tempo? 30 minutos, é muito tempo. Eu prefiro ir para o debate. Então, eu ia começar na Roma Antiga, ia passar da Roma para a Renascença, né, para o humanismo cívico, e ia chegar nos conjurados. Então, já que o Matheus falou de forma tão eloquente, envolvente, sobre os conjurados, eu acho que eu vou ficar nessa temática, que era uma temática nossa mesmo, né? A Ana Flávia, que está aqui, ela está aqui da PUC, né, do nosso grupo de pesquisa lá, né, meu e do Matheus, e nós estamos trabalhando exatamente essa questão da conjuração, né, e depois a Mariana vai passar para vocês um congresso que nós estamos organizando, vocês podem ver escrever, né, enfim. Então eu vou começar de trás para frente, mas dessa minha fala eu vou voltar um pouquinho a partir dos conjurados. Na minha expectativa, assim, todo processo, toda memória, ela é fabricada. Não existe uma memória natural. A gente até pensa que a memória é natural, a nossa memória íntima, o que eu lembro da minha infância, aquelas lembranças. Sim, alguns fragmentos da nossa memória, eles até nos vêm espontaneamente. Mas toda memória que nós usamos para alguma coisa, quando nós falamos sobre a nossa memória para alguém, quando a gente tem desejo de transformar a memória em presente, na verdade, nós temos algum sentido para aquela memória e a gente quer reafirmar alguma coisa, quer dizer algo. Né? Então, a memória, ela é um ato de anamnese do passado, mas com um motivo político. Mesmo que esse motivo seja, por exemplo, a minha mãe, que gosta de falar muito hoje do passado, ela tem 86 anos, e ela sempre fala muito da família dela, mas ela tenta passar para as minhas filhas, né, quem eles foram, o que eles fizeram, e é um jeito dela falar também sobre virtudes da família dela. Despistadamente, mas ela está fazendo uma propaganda da família dela. Né? Quem tem vó aí sabe disso, né? Às vezes até as mães de vocês já estão assim contando as mesmas histórias várias vezes. Minha mãe repete várias vezes. Então,
É porque isso é natural. A memória, ela não está no passado. A memória é uma projeção para o presente. Ela está só no presente. Então, tudo que a gente faz em relação aos conjurados, ou a esse momento, a gente faz, na verdade, como um processo de educação para o presente, a vida republicana hoje, né? E eu acho que é isso que a Louise Starling faz nesse livro que está na mão do Matheus. É um livro muito especial. Não sei se vocês viram esse livro, chama Ser Republicano no Brasil Colônia. Aquele desenho ali é o emboçado, ou a emboçada. A emboçada é o nome da época, se fala como se usa em espanhol se fala emboçado para quem está encapuzado, né? O encapuzado é a pessoa que avisa os inconfidentes que eles vão ser presos. Há uma hipótese, né, que seja a Jacinta Hipólita, né, ela que teria andado por Vila Rica avisando que eles seriam presos. Então, assim, eu prefiro, não é que eu prefiro, é que toda memória é uma seleção. Eu gostaria de fazer essa seleção sob o ponto de vista otimista desse processo, né? Então, por exemplo, existe uma leitura muito pessimista no Brasil, que foi muito difundida, do Kenneth Maxwell, né, que vai falar, eram ricos, endividados, estavam querendo se ver bem, mas tem essa versão, por exemplo, da Louise Starling, tem as versões do Caio Boschi, tem as versões da Laura Mello, da Carla Anastasia, que são leituras falando, olha, o que houve foi muito precioso, muito especial, né? Então, eu gostaria de trazer algumas dessas ideias que eles estavam construindo, né? Na verdade, gente, eles também não estavam construindo a partir do nada. Tem uma filosofia que eu gosto muito, é que, na verdade, para que algo aconteça, para que nós possamos pensar, de alguma forma isso já aconteceu. A gente, na verdade, sempre pensa reinventando um pouco do passado. É a teoria do, né, passado-futuro do Reinhard Koselleck. Então, eles, de fato, os conjurados, eles tiveram uma leitura privilegiada, provavelmente muito por incentivo do Cláudio Manuel da Costa, do humanismo cívico da Itália, no século XIV, que antecede um pouco a Renascença, né? Então, Petrarca, Salutati, Alberti, Leonardo Bruni, são autores que estavam tentando construir a ideia de república lá no século XIV, para que as suas cidades pudessem ter autogoverno. Milão, Siena, Pádua, Florença, Veneza, Arezzo, Lucca, né? Ou seja, as cidades todas ali da Toscana, da Lombardia, do Regno Itálico em geral, elas sofriam as influências do que hoje eu daria a ênfase da invasão dos impérios, né? Então, Henrique VII de Luxemburgo, Frederico Barbarossa da Áustria, todos esses grandes reis, grandes imperadores, invadiram, lutaram na Toscana e na Lombardia, foram derrotados, e essas cidades permaneceram com o autogoverno. Mas precisava, sobretudo, reinventar o autogoverno. Mari, que é uma questão importante para a sua tese, é que, na verdade, havia dois tipos de legitimidade dentro da cabeça das pessoas. Ou você tinha a legitimidade que vinha pelo ato divino, e essa legitimidade era representada pela Igreja Católica, ou você tinha a legitimidade do império. O império, porque o imperador, ele é um ungido por Deus, e ele tem um poder também que está fora do tempo. Então, todo o poder só poderia vir de fora do tempo, nas duas instâncias onde há uma conexão com o sempre. Ao passo que o autogoverno, a república, as decisões são tomadas pelos participantes daquela república, isso não tinha validade ou isso não tinha legitimidade, e eles precisavam fundamentar a legitimidade de um pacto que fizesse direitos. Então, eles tinham que fundamentar o autogoverno. Então, essa discussão lá no século XIV é uma discussão que vai ter uma série de dilemas, de assuntos que os conjurados retomaram. Então, eu vou ficar nessas pequenas discussões, em poucos temas,
mas temas que os nossos conjurados estavam tratando, né? Estavam trabalhando. Será de novo ali no frio? O que é isso? Eu sei onde que é morar. Sai no frio, vem, passa calor aqui. Tem dia que eu erro na blusa, que não tem nem jeito de tirar. Crente que está muito frio, né? Mas aqui em BH... É. Mas, então, vou pegar alguns temas. Primeiro, gente, só para dar continuidade, vocês verem que, na verdade, eu estou seguindo os mesmos passos do Mateus, é um grupo de pessoas que se gostam, os conjurados. Eles desenvolvem um tipo de prática da antiguidade que os renascentistas ficavam relendo, que eles traziam de Virgílio, traziam de Cícero, traziam de Políbio, trazia da antiguidade. Isso chamava na Grécia Antiga, se falava filia, e os romanos falavam, né, amistícia, e essas ideias, então, era a ideia de amar o outro, amar os colegas. E é isso que os conjurados faziam. Eles faziam, chamava-se não sarau, mas serão. E o serão, eles se encontravam, eles bebiam muito, eles comiam, eles liam as poesias uns dos outros, eles ouviam música, eles se frequentavam. Então, eles desenvolviam um sentimento, isso conscientemente, isso fazia parte do que eles chamavam de vida ativa, que também é uma reconstrução do século XIV, é deixar a vida contemplativa de lado, uma vida espiritual, de contemplação e da alma, e viver uma vida mais carnal. Só que essa vida mais carnal, ela é uma vida em que você ama os seus compatriotas. Você ama os seus iguais. Né? E eles são resultados desse amor. Eles eram padrinhos dos filhos uns dos outros, eles se frequentavam e eles gostavam muito uns dos outros. Isso foi muito forte também nos Estados Unidos, na independência das 13 colônias. Thomas Jefferson, esses autores também estavam muito envolvidos com a ideia de vida ativa. Né? O Tim Sellers, que estava lá no Rio de Janeiro agora, no final da fala dele, ele falou: eu amo os meus compatriotas, amo a todos vocês, eu amo todos esses que estão tentando construir o meu país junto comigo, amo até mesmo aqueles que votaram no Trump. Né? Ele falou que os que votaram no Trump são ingênuos, mas amam eles também. Essa fala dele, acho que ninguém quase entendeu no auditório, porque essa declaração de amor no final da fala dele. Na verdade, ele é um quaker, que a família dele esteve envolvida com a Revolução da Independência dos Estados Unidos, e ele é bem ligado a Cícero, e é uma das ideias do Cícero. Né? Então, são duas ideias. Uma chama vida ativa, que é viver ativamente com a comunidade política, participar dos debates, ouvir os outros, interagir politicamente. Então, ser politicamente ativo. Isso é um lastro republicano importante. Para isso, é preciso amar os outros. Né? Então, esse amor aos outros vai resultar na filia. Né? Essa filia não é amar o amigo próximo, não é amar o parente, não é amar aquele vizinho que a gente cresceu junto. É também, mas é amar os nossos compatriotas, os nossos concidadãos, aqueles que participam e que dividem o espaço político. Né? Então, é um compartilhamento dos problemas públicos, do munus público. Porque munus é isso, é tanto uma responsabilidade quanto uma honra. Né? Então, essa é a ideia. E isso é um dos ingredientes para que se forme uma república. Porque, ao invés de eu ser governado pelo príncipe, eu tenho que estar ali na protozogon, na linha de frente que os gregos falavam, para poder participar da vida política na minha sociedade. Então, por exemplo, quando a gente tem um soberano autoritário, tipo um príncipe,
né? Príncipe, que a gente fala de principado, né? Um rei, né? Ele vai decidir quem vai governar, onde que essa pessoa vai governar, e todos devem bajulá-lo. E é uma lógica hierárquica. Agora, na sociedade que eu tenho os iguais, então, na verdade, ninguém manda ninguém. E aquele que se sobressai, sobressai porque convence os demais pela retórica, por isso que eles eram muito ligados à retórica. Né? Então, é uma nova forma de governo. A nossa orientação, que é uma orientação que vem desde a Grécia Antiga, que colonizou toda a Europa, é uma lógica de governos hierárquicos, uma tendência muito grande a estruturas monárquicas. Mas essa é a estrutura do gênus. É o pai, né? Superior aos filhos, superior a todos, hierarquicamente superior. E ele é protetor. E ele também é o senhor de tudo. Né? Então, essa lógica que a gente tira, que tem a ver com a Igreja Católica, né? De um pai pastor, de um pai protetor, né? E nós, então, súditos, submissos. Né? Contamos com a caridade dele, mas não o desafiamos. Na República, não. A República é o governo dos iguais. Né? Então, na República, há um enfrentamento cotidiano. Né? A democracia é complicada. Uma outra ideia muito importante que eles estavam desenvolvendo era já, mesmo que isso não fosse tão consciente, é saber que você tem que construir uma lógica patriótica para a estrutura, né, da sua política republicana. E, pelo amor de Deus, eu não estou querendo de forma nenhuma falar desse tipo de patriotismo que a gente viu recentemente no nosso país, que isso não tem nada a ver com patriotismo, né? Isso, inclusive, é um ato de absoluto egoísmo. O patriotismo, nesse sentido, é construir um passado, amar esse passado. Mas esse passado, ele é muitas vezes construído mesmo, ele é inventado. Então, por exemplo, Leonardo Bruni, florentino, que estava lutando em Florença pela autonomia de Florença, ele ressaltava muitíssimo os valores de Florença como uma cidade autônoma. E esses valores de Florença como uma cidade autônoma era para enfrentar que Florença não se submetesse ao Papa nem aos imperadores. Então, criava-se uma espécie de elogio a Florença. Florença como uma cidade que tem autonomia dos guerreiros, etc. O Cláudio Manuel da Costa fez exatamente a mesma coisa aqui, com o poema Vila Rica. Ele vira e fala assim, nós somos os descendentes dos paulistas. Eu acho que hoje não é bom ser descendente de paulista, não é nós mineiros. Mas, assim, os paulistas eram aqueles que, pela Guerra dos Emboabas, enfrentaram os portugueses, que não se submetiam, que eram insubmissos, né? Que eram reconhecidos como bravos. Agora, os paulistas já são muito brasileiros. Um estudo já étnico, estrutural da sociedade paulista, o Estado não era rico, o Estado era pobre, era o Estado mais miscigenado, era onde menos falava português, onde a colonização tinha sido muito rarefeita, então ela já era muito miscigenada. Então, assim, falar nós descendemos dos paulistas é uma forma também de falar nós descendemos, né, desse povo híbrido. Nós já somos os híbridos, nós já somos o novo homem da América, e o conceito de América, né, que eles tematizavam, era nesse sentido, de formulação de uma nova identidade, de um novo povo, e uma supervalorização das nossas raízes. Então, por exemplo, o poema Vila Rica, ele descreve geograficamente o estado de Minas Gerais como um lugar de uma beleza, né, inigualável, de uma natureza magnífica, de um chão riquíssimo, para depois ele chegar num povo que ele fala que é um povo insubmisso, que é um povo soberano. Né? Então, também essa tentativa, nós precisamos de um novo início. E isso é descoberta da nossa identidade. Né? Os conjurados, eles são todos brasileiros, não há um português entre eles. Eles eram até descendentes de portugueses, mas eles sabiam muito bem que nós já éramos uma identidade própria. Isso era marcado por ser da colônia no Império Português.
Nós éramos parte do Império Português, mas nós não éramos portugueses, nós já sabíamos disso. Eles eram de uma elite, eles foram estudar fora. Né? Era muitíssimo caro estudar fora. Mas todos eles sabiam muito bem que eles não eram tratados como iguais como em Portugal. É porque nós não somos, de fato, os europeus. Né? Nosso povo não é branco. Nem o nosso povo é preto. Né? Nosso povo é híbrido, é misturado. Quando a gente encontra uma pessoa preta mesmo, a gente encontra da cor da roupa da Mariana, assim. É raro, geralmente a gente encontra ela no exterior, no aeroporto, e a gente nota a diferença. E quando a gente encontra uma pessoa branca também, que é muito raro, né? Agora até dou aula para um branco, é estranho ver o menino, ele é ruivo. Ele é bem diferente. Né? Então, assim, a gente é um povo novo. Né? Então, eu vejo também nos conjurados a percepção de uma identidade própria. Esse negócio do índio, isso é super precoce, porque havia um preconceito muito grande contra os índios, que durou aí até século XIX, até século XX. Né? Mas, enfim. Mas existia mais. Antigamente se chamava índio de bugre. Era ainda no século XX. Mas, enfim. Então, por exemplo, vamos pegar uma figurinha que nós falamos muito sobre ela hoje, o Tiradentes. Né? Eu estou lendo o livro do Lucas Figueiredo, a biografia do Tiradentes, estou achando espetacular. Muito bem feita essa biografia, mas eu vou pegar o desse livro aí, que eu não sei se vocês chegaram a ler ou vocês estão trabalhando com esse livro. Mas o que a historiadora é muitíssimo séria, né? Trabalha sempre a partir de fontes primárias. O que ela vai dizer que é o Tiradentes. Né? O Tiradentes ele tinha uma grande capilaridade na sociedade. Né? Ou seja, o Tiradentes estava em tudo que era lugar. Ele era conhecido. E ele era conhecido, vocês vejam, por exemplo, ele entra para esse grupo desses homens extremamente ricos, mas muitíssimo ricos. Né? Então, uma bolha da elite colonial. Mas eles gostaram do Tiradentes, eles puxaram o Tiradentes para dentro. Alvarenga Peixoto era um dos homens mais ricos da colônia, mas ele fica muito amigo do Tiradentes, inclusive o Tiradentes vira o padrinho da Efigênia, o Alvarenga Peixoto vira o padrinho da Antônia, né? Está lá na igreja do Pilar, os 2 batismos, mas é que o Tiradentes andava por tudo que é lugar, conhecia tudo, e sabia das ervas, receitava remédio, curava os dentes, conhecia, né, como muito bem o Matheus falou, tinha uma medicina prática de cuidado dos dentes das pessoas. Até andei lendo um pouco sobre isso no Freire, no Figueiredo. A gente pensa que dentista nessa época só arrancava dente, não, mas existia um monte de tipos de tratamento, era uma área complexa da medicina. E ele sabia de mineração. Ele desmantelou a quadrilha do Montanha na Serra da Mantiqueira, habilmente. Então, tipo Capitão Nascimento, assim, que, né, um policial que combate a mais temível e mais poderosa quadrilha, né, numa época que a violência era muito grande, ele vai desbaratá-la. Tá? Então, e era esse homem que era namorador, mulherengo. Nos Altos da Devassa vai aparecer um monte de ex-amantes para falar que ele prometia para todo mundo felicidade, né, que bebia muito, e que, está no Freire, é muito interessante, essa constituição que ele levava em francês para as namoradas dele, ele fingia que sabia francês. Então, ele decorava, que ele era bom de memória, o som de tudo. Então, ele recitava fingindo que estava lendo. E depois traduzia, porque ele sabia todo o significado. Tinha um livrinho na cabeça. E usava isso para aplicar uns 7 nas mulheres. Né? Então, o que eu estou querendo... a parte que seria meio machista, ele também tinha, não um casado, mas uma mulher fixa, mas vocês têm que pôr lá no século XVIII, o machismo era muito maior. Então, assim, o Tiradentes era essa figura popular. Precisava morrer mesmo. Ele era realmente o líder que estava por detrás, que também era mais sincero, né? E ele prometia para as pessoas felicidade. Hoje é estranho permitir
dizer, né? Felicidade como um direito. Mas é que a felicidade precisa ser recolocada. A felicidade, na verdade, era o direito de participação política. Ele acreditava, e muitos teóricos dessa época, Stuart Mill, Jeremy Bentham, acreditavam, você é feliz porque você tem direito de participar. Você tem direito de se colocar. Você tem direito de fala. Direito, né, de isegoria dos gregos. Felicidade pública. Então, sem dúvida nenhuma, uma das formas de tristeza é a impotência. As pessoas impotentes ficam muito tristes. E Julinho? Tá bom, querido? Tudo bom? Chama a professora Júlia de Julinho, pode? Mas a Mariana só deve chamar de Julinho. Jeito carinhoso de falar com a Júlia. Então, a professora brilhante que vocês têm, né? Então, o que eu queria dizer com isso, assim, já encerrando essa pequena fala para a gente conversar mais? Existia aí uma grande dose de entusiasmo. E isso é que a República precisa. Né? Então, assim, existia um grande amor à vida, existia um vigor muito grande. Né? Então, uma figura, por exemplo, como Tiradentes, um líder desse movimento, ele era mais do que todos ali, talvez ali o mais mineiro mesmo, né? Envolvido mesmo com o seu povo, com os caminhos que ele conhecia, com as lavras que ele tinha, né? Com todas as tabernas que ele frequentava, né? Com todas as madrugadas, porque os saraus iam até de manhã, né, Matheus? Eles não trabalhavam, né? Trabalhavam pouco. Então, o sarau deles, né, que eles chamavam de serão, eles encontravam e bebiam até de manhã cedo, até clarear, ver o sol nascer. Né? Então, na casa mesmo do Macedo, né, tem um mirante, que era para amanhecer e ver o sol nascer, a partir onde é a Casa dos Contos hoje. Né? Que era uma inovação arquitetônica enorme para a época ter um mirante nessa época. Nem sei se esse mirante existe, eu nunca visitei esse mirante, mas lá tinha um mirante, né? Mas era exatamente isso, assim, eles estavam querendo viver a vida intensamente. E pensando no nosso país, ainda se tem aí, né, uma projeção, não é propriamente um país, mas talvez São Paulo aderisse, provavelmente o Rio aderiria, Tiradentes é preso tentando negociar a adesão do Rio, né? Mas eles ousaram, né? E em algum momento também, gente, eles fizeram o pacto de sangue. Em algum momento, eles cruzaram a linha da sedição. O movimento deles é um movimento sedicioso. A gente não fala muito sedição hoje no Brasil, não sei porquê, talvez era proibido falar sedição na época da ditadura, essa palavra sumiu do nosso vocabulário, né? Mas em inglês se usa muito, né? Sedition, né? Sedition, francês. É tentar derrubar o governo. Né? O famigerado 8 de janeiro é também uma sedição. Mas, assim, eles resolveram romper com o príncipe, com o principado, fundar uma outra forma de governo. Né? Estavam inspirados no que tinha acontecido na América do Norte, extremamente recente, em 1776. Né? Então, antes da Revolução Francesa, antes de qualquer outra revolução liberal, salvo a Revolução Gloriosa da Inglaterra, né? Mas que também é mais ou menos, porque depois tem uma restauração muito violenta. Né? Então, isso é tudo muito interessante para nós, a gente retomar isso tudo. Nós estamos num momento de reconstrução do nosso país. Nosso país precisa ser reconstruído. A gente tem muitas dívidas com o passado. Dívidas muito pesadas de uma sociedade aristocrática, de uma sociedade elitista, racista. Nossa sociedade foi marcada no processo de colonização, sobretudo pelo fenômeno da racialização. Né? Uma racialização para poder fazer a subjugação e construir uma sociedade de poucos. Né? Então, pensar a república hoje é incondicional pensar a ideia de 2 valores republicanos básicos, liberdade e a igualdade. Né? Então, essa liberdade também republicana deles, e última coisa que eu gostaria de falar, eles não estavam pensando em liberdade liberal, no sentido de fazer o que eu quiser. A liberdade para eles estava conectada à noção de liberdade do século XIV, dos humanistas cívicos,
que é liberdade como algo que se realiza coletivamente. A liberdade da polis, o autogoverno. E aí, quando você pensa, mas e a liberdade que cada um exerceria por si só? A liberdade está ligada a uma ideia de responsabilidade. Ou seja, livre é aquele que faz a coisa certa. A liberdade é tomar a decisão correta, não é fazer o que se quer. Porque, nesse contexto, fazer o que se quer é ser escravo dos seus desejos. Aí você não é livre em absoluto. Né? Ser livre é algo que só é possível se você é igual. Então, a igualdade é pressuposto para a liberdade. E ser livre é ser responsável. Né? Então, por exemplo, ninguém é livre, por exemplo, para abandonar a avó que precisa de cuidados. Né? Então, se você estava com preguiça, você não foi livre, você foi escravo, né, do seu egoísmo, do seu individualismo, da sua fraqueza. O verdadeiramente livre, e podia até fechar com isso, que fica bonito, nem tinha planejado, mas você é o homem virtuoso que eles falavam. Esse virtuoso não é virtuoso de ter virtudes, mas é ser o virtuos vir. É ser assim, ser o ser humano na sua plenitude. Ser um super ser humano. Né? É controlar completamente a fortuna. A fortuna é uma deusa grega, deusa romana, que é representada por aquela roda, que é a sorte. Então, a vida pode nos apresentar uma série de desafios, uma série de problemas, e cabe ao homem virtuoso ser precavido e reverter a fortuna. Então, o homem virtuoso, por isso que a gente não traduz, a gente fala em italiano, a gente fala virtù, com um acento ao contrário, porque, para não falar virtude, senão confunde com o nosso conceito contemporâneo de virtude, mas se fala virtù em italiano, ou se fala virtus em latim, para se referir a essa forma de pensar, que é, na verdade, esse ser humano que domina o seu próprio destino. Né? Então, por exemplo, vocês podem ter ficado cansados para vir fazer uma faculdade à noite, mas vocês falaram assim, mas eu não sou mole. Né? Então, assim, esse trabalho o dia inteiro, ainda vem para cá, sai daqui tarde, sai daqui cheio de coisa para ler, que a Julinha manda, que a Mariana manda. Então, assim, é a pessoa que fala assim, eu domino o meu destino. Né? Eu sou mais forte do que a fortuna. Então, eu sou previdente em construir o meu próprio futuro. Essa é que é a noção de virtuoso do humanismo cívico. Né? Então, eles vão reconstruir isso vem de Roma, né? Porque a vida pode nos trazer dificuldades, né? E também a fortuna também pode ser uma sorte, né? Pode ser uma coisa boa. Mas o homem na plenitude da sua, né? Eles falavam homem porque eles eram machistas, tá, gente? A forma, assim, o que eles estão pensando, inclusive tem um texto Maquiavel muito engraçado, que ele vira e ainda fala assim, a fortuna é mulher, mas ele fala, mas é claro que é uma mulher, né? Que cabe ao homem né? Domar a mulher. Então, eles eram machistas, sim, do humanismo cívico, mas hoje a gente não precisa em nada ler isso dessa forma, a gente pode ler hoje plenamente como ser humano, né? Então, esse virtu, né, que vai por virtus, né? Virtus do latim, é o uso de toda a nossa força, de todo o nosso empenho, de todo o nosso planejamento para impedir que a fortuna nos passe a perna, né? Que a fortuna nos carregue. Né? Então, eu acho que esse é o espírito republicano. E eu acho que o que nós precisamos tomar dessa memória, não o que o Kennedy Maxwell, que inclusive é um americano, vem nos falar o que foi a Inconfidência. Mas o que foi a Inconfidência no nosso Estado não é nenhuma manipulação, é simplesmente produzir uma leitura sobre como esses poetas foram magníficos. Poetas magníficos. Né? E é uma questão interessante, porque, olha só, é uma sociedade de poetas. Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, né? o Cônego lá, o Maciel,
eles eram poetas espetaculares, né? Eles estavam lendo outros poetas, Bruni, Petrarca, né? a Salutati, eles eram também, Alberto, poetas. E olha que interessante, esses poetas do século XIV estavam lendo os poetas romanos. Eles eram ligados a Virgílio, aí o Quassará também, né? Ligado a Virgílio, ligado a Cícero, né? Ligado a Políbio, que por sua vez eram poetas. Então é interessante esse código dos poetas mortos, né? Aí eu arrumei um fim até melhor ainda. Agora eu termino. Bom, o Cláudio Manuel da Costa queria formar uma sociedade de poetas, formar uma Arcádia. Ele demorou muito para conseguir, mas ele conseguiu com os conjurados a Arcádia. Mas o Sérgio Buarque de Holanda até fala que ele foi o Arcade sem Arcádia, porque ele estava tentando formar uma sociedade de poetas, mas era muito pouca gente ali que era erudita. Enfim, ele encontrou um grupo de estrelas, né? Uma Pleiade. Mas teve uma poetisa mineira que sabia com o que estava mexendo, que estava falando com o Dead Poets Society de peso, que é a Cecília Meirelles, né? Então, a Cecília Meirelles foi para Vila Rica, se hospedou lá numa pensão, passou 6 meses lá e escreveu o Romanceiro da Inconfidência. Ela não tinha uma pleiade de poetas para acompanhá-la, né? Ela foi sozinha. Mas ela sabia o peso de estar mexendo nesse mundo, né? E ela escreveu uma das obras mais magníficas da literatura brasileira de todos os tempos, né? O Romanceiro da Inconfidência é descomunal. Mas é que ela sabia muito bem a responsabilidade que ela tinha com o que ela estava mexendo nessas sociedades de poetas mortos, né? Que vêm lendo uns aos outros. Então, ela foi sozinha, uma Arcádia sem Arcádia. Ela foi sozinha uma mulher que realmente teve a responsabilidade de mexer com eles e foi formidável. Então, é isso, assim, ela é mais uma mineira, né? A Cecília Meirelles é mineira? Não sei. Acho que não sei. Mas não importa, desse momento ela virou, né? Nesse momento ela virou. Então, essa obra, Romanceiro da Inconfidência, é descomunal. Mas é assim, isso é mexer com a memória, comecinho da fala. Isso é saber usar a memória. E o Romanceiro da Inconfidência é sobre a memória. Então, tá bom. Obrigado, gente. Obrigado. Estou com o microfone. Muito obrigada, professor Lucas. Acho que todo mundo viu a responsabilidade que tem em ser orientando por ele, né? Depois dessa excelente palestra. E eu fiquei pensando muito como que interligou com uma das primeiras palestras que a gente teve no dia, que foi com a doutora Carolina Lobo, que eu não sei se alguém aqui acompanhou, quando ela foi falar das dificuldades que a gente tem hoje no sistema eleitoral, na vida política, e ela entrou no campo dos afetos, né, de como uma das questões que se tem hoje, que a gente precisa debater, que você trouxe, né, o afeto da felicidade, e é interessante porque realmente nos registros mostram que o Tiradentes falava isso o tempo inteiro, né, que a gente estava ali, a conjuração seria para buscar a felicidade no sentido público, né, no sentido de você participar da vida pública e aquilo bom para o indivíduo, né? Que a felicidade não estaria na vida individual, privada do indivíduo, na família fechada dele ou nos bens dele em particular, mas na vida pública, na troca. O Anderson, acho que alguém está com o microfone ligado. Com essa troca pública, que era isso que seria que a pessoa ia se desenvolver, ela ia ter um afeto, né? Então, ela trouxe isso também no primeiro... de manhã, falando, olha, como que na nossa sociedade, o que falta na nossa democracia também, como a gente mudar para uma democracia, né, mais igualitária, que tenha troca, que tenha construções de consenso, né, que o conflito vá gerar ali consensos provisórios, claro, mas como isso pensando a importância dos afetos nesse processo. E se a gente for pensar, nos últimos anos, no Brasil, a questão do afeto negativo foi à tona, né? E talvez a polarização, muito do que a gente tem hoje da polarização, do conflito, da violência política, que cresceu muito nos últimos anos, é de um afeto não da felicidade, né? Mas um afeto negativo. De você ver o outro como
um opositor, ou como aquele que você tem que destruir, e não a ideia de política que se trazia naquele momento, né? Que é a felicidade, que é a troca da construção conjunta com o outro, ainda que o outro seja diferente, mas você vai produzir algo a partir daquela troca, né? O outro não vai ser eliminado, né? Que é a política em si, né? Então, casou muito bem, eu acho que com a questão, com a nossa primeira palestra que a gente teve também no período da manhã. Alguém queria fazer uma pergunta aqui presencialmente? Claro! Professor, em relação, onde que foi a fonte primária que os inconfidentes beberam para falar de república e falar da inconfidência, desses saraus que eles faziam? Poderia falar? Claro. Olha, o Cláudio Manuel da Costa, provavelmente ele é que vai introduzir os demais conjurados no século XIV. O Cláudio Manuel da Costa gostava muito de um poeta que chama Petrarca. O Petrarca é um poeta florentino, né, do século XIV, que inclusive o influencia muito. Agora, o Petrarca, por sua vez, é um grande reabilitador do Cícero. Então, o contexto em que o Cícero estava, porque a República vai acabar em Roma com o advento do Império, né? Então, o Petrarca ele vai usar essa retomada de Cícero para combater o Império, né? Para combater o governo de um príncipe, um governo de um homem só, e tentar defender ainda o que existia de república em Roma. Então, a conexão é tanto política quanto poética, né? do Petrarca. Mas, assim, tem muitos outros, Alberti, né? o Bruni, Salutati, todos eles são poetas. O Cláudio Manuel da Costa, ele queria, na época existia um negócio que chama, em italiano, né? Societate Dilettrati, né? Sociedades de letrados. Como é que é? Republica Literatum, em latim, que eram grêmios de poetas que existiam em vários lugares do mundo, né? Então existia a República, como é que chamava? Arcádia Romana, essa que é a mais tradicional. Mas existia uma Arcádia em Lisboa e tudo, em Paris, etc. E o Cláudio Manuel da Costa era ativo a isso, sabe? Tanto que ele funda a chamada Arcádia Ultramarina. E o Sérgio Buarque de Holanda fala assim, não tinha ninguém que prestava, só ele. Né? Então, assim, ele estava isolado numa Arcádia, por isso o Arcádia sem Arcádia. Porque ele era excepcional, os demais não, mas depois ele encontra poetas espetaculares, né? Como a própria Bárbara Leodora, né? E assim, né? E outros envolvidos nesse. Carioca. Cecília Carioca. Pela obra dela, virou mineiro. Depois dessa obra, ganhou uma cidadania mineira. Boa noite, meu nome é Leandro. Ouvindo vocês falarem, né, eu fiquei pensando na questão da Constituição, né, porque ela sofre com os fenômenos culturais, sociais. Então, 30 e poucos anos depois, a gente tem a nossa primeira Constituição. De que maneira que ela recepcionou essa movimentação? Foi mais no sentido de conter, tentando pacificar, ou ela conseguiu traduzir alguma coisa para o texto constitucional? Olha, Leandro, boa pergunta, hein? Essa é uma pergunta complexa. Leandro, a nossa Constituição é uma Constituição democrática republicana, uma Constituição cidadã. Eu acho que a nossa Constituição ela vem como um pêndulo do período autoritário. Foi experiência do período autoritário. Aí tem as plenárias, que começam em 85, vários movimentos sociais se organizam. Então, na época, a Pastoral da Terra começa a organizar para que ela previsse a reforma agrária, e vários movimentos sociais começam a se articular.
Então, ela vem da experiência do autoritarismo, ela vem da experiência da censura, ela vem da experiência da proibição das greves, né? Ela vem desse país autoritário. Então, as pessoas que conseguem promulgá-la em 88, essas pessoas traziam as marcas do autoritarismo nas costas, né? Então, eu acho que era uma sociedade desperta, porque existe esse pêndulo na história, né? E depois eu acho que a gente esqueceu muito do que tinha sido a ditadura. Então, as pessoas se distanciam, e aí talvez hoje muita gente até mesmo combata a Constituição, mas assim, eu acho que cada dispositivo na nossa Constituição, por exemplo, cada dispositivo, cada inciso do artigo 5º, né? Aquilo tem um peso enorme para aquela geração. E gente que tinha visto a ditadura viu aquilo com lágrimas nos olhos, para falar assim, nós estamos conseguindo sepultar esse pesadelo. Então, sim, 21 anos de uma brutal ditadura, né? Ou seja, os príncipes, né? Os autoritários, que eu falei da bajulação, o medo, né? As pessoas falando de lado, isso tudo acho que vai contribuir para um amadurecimento que o Brasil tinha chegado com essa experiência e produziu esse momento muito especial da nossa, né, que foi a Constituinte, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Agora, eu só fiquei em dúvida se a pergunta era da Constituição atual ou a primeira Constituição que a gente teve depois da Conjuração? Não, na verdade, era pensando como ela impactou na primeira, mas tá. de hoje mesmo. Entendi. Na Constituição de 1824, do Império. Não, a Constituição de 1824 do Império, ela é uma Constituição que já tem um certo caráter republicano, porque faz do Brasil uma monarquia constitucional. A monarquia constitucional digamos, é a diminuição do poder do príncipe. A gente ainda vai continuar tendo o príncipe, essa figura, né, que é o nosso imperador, mas já existe a necessidade de uma limitação do poder do príncipe. Já existe um parlamento, que em última instância é o Senado romano, né? Então, não muito Dom Pedro I, que ele não tinha muita percepção disso, que ele ainda era muito autoritário, mas já era liberal, no liberalismo político, né? Mas, por exemplo, Dom Pedro II, que não é que eu estou elogiando, um homem cheio de contradições, mas ele vai se colocar submisso à lei, ele vai cumprir a Constituição. Por exemplo, Dom Pedro II não manda matar ninguém, que a gente saiba, não persegue ninguém politicamente, censura, os jornais podiam publicar o que quisesse. Então, já existe aí uma modulação republicana intervindo. A nossa primeira república, que a gente chama de República Velha, ela é muito mais autoritária que foi o Império. Tá? Muito obrigada, professor. E só para fechar, uma pergunta aqui que estão no Zoom também, perguntaram só se você tem recomendação de livros atuais, né, falando da construção da República hoje, quais que seriam esses desafios? Acho que estaria mais ligado também à democracia, né? Se você indica livros contemporâneos que estão analisando a situação do Brasil hoje. Muito boa pergunta também. Eu acho que tem muitos bons livros, né, para pensar, por exemplo, para pensar a ideia de república em âmbito geral, tem um livro do Stephen Kist que chama Filosofia do Direito, que é um livro sobre democracia, mas aí sob um ponto de vista mais abstrato. Agora, por exemplo, um livro que eu achei espetacular agora é um livro de introdução ao estudo do direito do João Maurício Deodato, que é sobre a retórica, a arte retórica, o direito de fala, a articulação das ideias. Eu fiquei percebendo tanto que esse livro é republicano, no sentido de o triunfo da melhor ideia. Agora, você lembra de um livro político recente bom? Muito o livro bom. da Mariana. O livro da Mariana... Tem um orientador muito bom. Não, mas o livro da Mariana é muito bom sobre o contexto da tensão entre democracia e Estado na contemporaneidade, ditado pela De Plácido. É um livro muito bom sobre esse tema assim, atual. Eu acho o livro espetacular. Tem um livro da Lilia Schwartz, que é o Sobre o Autoritarismo Brasileiro,
Sim. É um livrinho pequeno até, assim, fácil de ler. Mas é assim, tranquilo, é um livro legal, assim, eu acho que ele faz uma análise muito boa. Assim. E ele perpassa algumas questões centrais, né? Ele Sim. vai falar sobre corrupção, sobre escravidão, sobre alguns temas centrais. É interessante mesmo esse livro da Aline. Queria muito agradecer aos professores, Matheus e professor Lucas, é sempre uma honra recebê-los aqui. Tenho certeza que vão voltar, pelo menos os convites vão ser feitos, sei que a agenda deles é conturbada, sei que os dois estão hoje meio doentinhos, então eu estou agradecendo muito a presença dos dois aqui, sei que fizeram um esforço gigantesco para estar aqui, mas eu tenho certeza que valeu muito a pena, porque todos gostaram muito, né? Então, a gente retorna, pessoal, já de imediato, daqui 10 minutinhos para a nossa próxima palestra com o professor Davi Gomes, da Federal, tá bom? Muito obrigada.